Vamos entender de uma vez por todas qual a diferença entre uma hospedagem cloud e um servidor cloud. Opa, aqui é Graciela Neves e a gente existe muita confusão em relação a hospedagem, servidor cloud, com qual é a melhor para indicar para o seu cliente, qual é a melhor para usar. Afinal de contas, por que tem hospedagem cloud e servidor cloud? Por que cloud? Vou explicar tudo nesse vídeo. Olha só. Primeiro vamos estabelecer uma diferença aqui entre servidor e plano. Servidor é a máquina em específico, né? Então, assim, a gente tem uma máquina onde vai ter um processador, onde vai ter uma memória RAM, onde vai ter várias configurações, um disco que pode ser SSD, um disco de armazenamento, e aí a gente tem uma hospedagem, que é uma fatia de um servidor. Então, significa que dentro de um servidor eu posso ter vários planos de hospedagem. Então, vamos supor que em um servidor eu tenha, por exemplo, um servidor com um celular. Quantos gigas de memória RAM, tá? Poderia ser, sei lá, 126, sei lá quantos. Eu vou pegar uma parcela desse servidor, tá? Que é uma máquina gigante. Eu vou pegar uma parcela dela e vou direcionar para um cliente, tá? Isso seria uma hospedagem. Então, vamos supor aqui, ó. Vou pegar aqui uns cadernos, só para a gente simular isso que eu tô falando, tá? Então, vamos supor que aqui, ó, vou pegar essa caixa aqui também que eu vou fazer assim, ó, só para ficar mais fácil, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho uma torre de servidor, tá? Então, aqui é o meu servidor. Vou colocar assim, ó, só para ficar melhor para você visualizar, tá? Então, aqui eu tenho o meu servidor, beleza? Eu vou pegar essa fatia aqui, ó, e vou reservá-la para um cliente X. Então, esse pedacinho aqui menor é de um cliente X. Esse outro pedaço é de um outro cliente. Esse pedaço maiorzão aqui é de outro cliente, tá? Mas tudo isso daqui é um mesmo servidor, beleza? Quando a gente fala em servidor dedicado ou servidor cloud, eu estou tudo isso daqui, tá? Mas cada uma dessas fatias aqui é uma hospedagem. Então, dentro de um servidor, eu posso ter várias hospedagens cloud, tá? Então, dentro de um servidor cloud, eu posso ter várias hospedagens cloud, beleza? Em outro vídeo que vai estar aqui no card, eu falei que algumas hospedagens, algumas empresas de hospedagem aqui no Brasil, o que elas fazem? Ao invés de pegar um servidor cloud e pegar esse pedaço aqui e dar para Maria, por exemplo, ele reutiliza esse mesmo pedaço aqui, vai para Maria, vai para João. Então, ao invés de ter de fato uma hospedagem cloud, tá? Ao invés de ter de fato uma hospedagem cloud, eu estou simulando e na real não é hospedagem cloud, porque eu estou fazendo da minha hospedagem cloud uma hospedagem compartilhada, porque eu estou compartilhando esse mesmo pedacinho aqui com o João e com a Maria, tá? Por que cloud? Porque eles não estão, apesar de eu estar demonstrando aqui fisicamente com esses objetos, mas esse servidor, ele não está alocado dentro da minha empresa, ele está em outro lugar, né, que pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Canadá ou pode ser aqui mesmo no Brasil, mas em outra localidade, fisicamente em outra localidade diferente da localidade da minha empresa. Por isso que a gente chama de cloud, é como se ela estivesse realmente na nuvem, mas ela existe fisicamente em algum lugar, em alguma parte do mundo, beleza? Isso que a gente chama um data center. Então existem vários data centers no mundo. Então eu posso alugar, não sei, eu como empresa de hospedagem, eu posso alugar um servidor nos Estados Unidos, um servidor no Canadá, um servidor aqui mesmo no Brasil, tá? E quanto a gente fala, então beleza,
Então, a hospedagem cloud é um pedacinho desse meu servidor inteiro, que é um servidor cloud. E essa hospedagem cloud, ela já vem então com cPanel, com tudo que a gente precisa para essa hospedagem funcionar, tá? Então, ele já vem com tudo que, por exemplo, ela vem com proteção de DOS, ela vem com várias coisas que são que nos permitem instalar programas como o WordPress, tá? Agora, quando a gente fala de um servidor cloud, que aí seria a máquina inteira, então imagina, eu tenho um servidor, por isso que a gente chama de servidor dedicado, porque como se fosse a hospedagem, né, a empresa, ela vai montar um servidor especificamente para mim, com as configurações que eu determinar. Então ela vai pegar uma CPU do jeito que eu quero, ela vai colocar tantos de memória RAM do jeito que eu quero, um disco SSD de armazenamento da forma como eu determinar. Só que, beleza, eu tô pagando pela máquina, ok? E normalmente é muito mais caro, porque pensa o seguinte, se eu posso, eu como empresa, tá? Posso pegar esse meu servidor e dividir esse servidor em pequenos pedaços, onde eu vou vender cada um desses pedaços para um cliente diferente, ou pode ser até para o mesmo cliente, onde aqui vai estar um domínio, aqui vai estar outro e aqui vai estar outro, tá? Então, é claro que eu consigo deixar tudo isso muito mais barato, porque para cada cliente, então cada cliente vai pagar uma fatia de um todo, que é óbvio que vai ser muito mais barato, muito mais em conta. É diferente de um cliente que vai comprar esse pacote inteiro, então ele vai sair mais caro, ok? Além de sair mais caro, isso, quando a gente compra o servidor cloud, a gente está comprando a máquina especificamente, o hardware, tá? Então, para ter, por exemplo, o cPanel lá dentro, eu tenho que pagar uma licença do cPanel, porque o cPanel, que é aquilo que a gente vê na hora onde a gente acessa o interior da hospedagem para fazer a instalação do WordPress e para gerenciar os arquivos e tudo mais, isso é uma licença do cPanel. Então, eu vou ter que, além de pagar o servidor, eu vou ter que pagar uma licença do cPanel. Eu vou ter que pagar uma licença de um antivírus para proteger o meu servidor. E por aí vai outros gastos que eu vou ter com o meu servidor. Então, olha só. Aqui, por exemplo, eu estou numa hospedagem cloud, tá? Então, aqui na minha hospedagem cloud, é óbvio que ela vai ter determinadas características, né? Que essa característica é de acordo com aquela fatia que eu mostrei ainda agora, então ela vai ter um valor X. Quando eu vou para um servidor dedicado com uma hospedagem VPS, ela vai ter outro valor. Aqui tá, aí você vai falar assim, nossa, Graciela, mas está mais em conta. Claro que está mais em conta. Por quê? Porque eu estou comparando A com B. Olha, perceba que aqui é 2 CPU de 3,5 GHz, tá? Aqui é um só. Então, se eu for comparar a mesma situação, né, que seria mais ou menos essa, aqui um pouco, até ali um pouco diferente, porque ali eu vou estar com 4 GB, mas se for algo um pouco mais semelhante, eu vou estar comparando com esse outro plano que está aqui, tá? Então, eu estou comparando R$ 95,90 com R$ 195,90, ok? R$ 95,90, eu não mudei a tela, com R$ 239,90. Então, é óbvio que aqui fica muito mais caro, né? Mas é óbvio que é uma outra situação, onde eu vou ter um servidor que é unicamente meu. E aí, obviamente, que eu ainda vou ter que comprar a licença do cPanel, como eu estava falando anteriormente, entendeu? Então, mas beleza. E quais situações que vão me levar a usar um plano, uma hospedagem cloud e um servidor cloud? Qual que é a diferença? Por que eu vou escolher
uma hospedagem e por que eu vou escolher um servidor? A gente escolhe um servidor quando a gente tem uma quantidade, uma plataforma extremamente robusta que precisa, por exemplo, vamos supor que eu tenha um e-commerce que recebe uma grande quantidade de tráfego mensal, por exemplo. Vamos pensar assim, uma Magazine Luiza, ela precisa de um servidor só para ela. Não precisa ser um exemplo tão grande assim, mas quando a gente tem uma plataforma, algo que requer muito de um servidor, quando ele precisa de muito, de um computador muito robusto, um servidor muito robusto, é melhor que seja, e que precisa também de proteção, ele vai precisar de um servidor cloud, tá? Que é um servidor dedicado. Mas e se, por exemplo, se eu tiver uma plataforma de área de membros, por exemplo? Não, talvez não precise. Eu tenho um cliente que ele tem, a gente tem um e-commerce instalado no WordPress dele para que funcione o checkout dos cursos. Tem uma plataforma com alunos, mas que não é uma quantidade exorbitante de alunos, não é coisa de 30, 50 mil alunos, tá? Então a hospedagem cloud serve perfeitamente para o caso dele. Agora, se for algo muito maior do que isso, é melhor que seja um servidor cloud. Então, significa que o servidor cloud são para plataformas e para sites extremamente gigantes, ok? Então, fica essa dica para você poder indicar para o seu cliente qual é a melhor solução para ele, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.